Japão, terra dos animes, da tecnologia futurista, dos tempos milenares, da culinária que a gente ama, eficiência, limpeza e daquela educação impecável que a gente sempre ouve falar. É um lugar que para muitos parece um verdadeiro paraíso na Terra. Um país super organizado onde tudo funciona, literalmente. Pessoas são super educadas e a cultura é riquíssima. Quem nunca sonhou em visitar ou até morar lá? Mas se eu te dissesse que por detrás de toda essa imagem de perfeição, existe uma realidade bem mais sombria, um problema tão sério, tão profundo, que está literalmente adoecendo e levando pessoas de arrasta para cima. E não, isso não é exagero. Eu estou falando de pessoas que trabalham tanto, mas tanto, que o próprio corpo não aguenta. E tem até um nome lá, que é o karoshi, que significa exatamente perder a vida por excesso de trabalho. E vocês podem pensar que são casos isolados, que são casos raros, mas não é. Tem milhares de casos registrados oficialmente todo ano. E um adendo, esses são casos oficiais. Imagina quantos não registrados quando ficam escondidos embaixo do tapete. Então, como é que um país tão desenvolvido, tão organizado, tão tecnológico, as pessoas com uma educação exemplar, a limpeza, a eficiência, chegaram a esse ponto da história? O que está acontecendo por trás daquela fachada perfeita que a gente vê nas redes sociais e nos animes? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E antes de começar o vídeo, não se esqueça do seu like, que é muito importante para o engajamento do vídeo, de comentar qualquer coisa aleatória, como por exemplo, o Japão, o trabalho, é para engajar ainda mais o vídeo. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário, beleza? Para a gente entender como as coisas chegaram a esse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho na história, porque isso não aconteceu do dia para a noite, sabe? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi praticamente destruído. Ficou em ruínas, e aí eles fizeram aquele que foi considerado um dos maiores milagres econômicos da história moderna. Em poucas décadas saíram das cinzas para se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo. Como eles conseguiram isso, vocês sabem muito bem, com trabalho, muito trabalho, trabalho sem parar. E aí que começou a criar uma cultura onde o trabalho demais não era só aceito, era esperado das pessoas, era motivo de orgulho, e se você saísse do trabalho no horário, você era visto como um preguiçoso, se você tirasse férias, você estava abandonando seu time, e se você ficasse até tarde fazendo hora extra, você não era comprometido com a empresa. Tanto é que isso é uma verdade, se vocês acompanham canais de pessoas que moram no Japão ou moraram no Japão, assim como eu, que eu gosto muito de acompanhar esse tipo de canal, você vai ver que as pessoas que trabalham principalmente em fábricas, qualquer tipo de fábrica lá no Japão, é exatamente isso que eu falei para vocês. Eles têm uma cultura tão forte de trabalho que se você não fizer a hora extra, que aqui no Brasil a gente só faz quando a gente quer ou quando tem um benefício muito bom a gente fica, lá não, lá é meio que obrigado e esperado de que você fique até mais tarde. Tem até uma expressão que eles falam que é você tem que sempre sair depois do seu líder, né, do seu Yabum, para mostrar respeito, para mostrar que você está comprometido com a empresa. Até na questão das férias, eu já vi gente dizendo que fazia anos que não tirava férias ou tirava férias picotadas, sabe? Porque a empresa esperava que ele mostrasse serviço, que ele era comprometido. Então, até nisso, nos dias de hoje, os japoneses, os imigrantes que trabalham lá, são retratados assim. No Japão, trabalhar não é apenas uma obrigação, é quase um valor moral. Existe até uma expectativa social muito forte de dedicação total à empresa. Você não só trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para honrar seu papel na sociedade. E durante décadas o modelo era assim: você entrava numa empresa jovem, ficava lá a vida inteira, crescia devagar, mas com estabilidade, e a empresa vira uma família para você. Só que junto com isso vinha algo perigoso, jornadas longas e muito longas. Não é raro pessoas trabalharem 10, 12 horas por dia. E o mais impressionante, muitas vezes sem receber hora extras adequadamente. E tem mais, mesmo quando o expediente acaba, existe uma pressão social para participar dos nomikais, que são encontros do trabalho, geralmente em bares com colegas e chefes, e não ir pode ser visto como uma falta de comprometimento e uma espécie de desonra, se é assim que eu posso dizer. Então, até para as pessoas que não bebem, meio que são obrigadas a irem nesses bares, nesses eventos, que majoritariamente é o seu ciclo de colegas do trabalho que vão para algum lugar beber, conversar isso, aquilo. O famoso network.
forçado. Então o trabalho de lá é totalmente diferente dos olhos dos brasileiros. Lá não é visto apenas como algo para você ganhar dinheiro, é visto mais como uma obrigação e o trabalho não termina quando você sai do escritório. Se prolonga por muito mais horas. E se você não for nesses networks, você é visto como antissocial e isso pode prejudicar sua carreira. Então, cara, imagina só. Você não tem tempo nem para descansar direito porque até o lazer, entre aspas, virou um trabalho. 働いてんの？俺行きたいんだけど。いいよ。うちの店暇してたんだ。E tem mais, lá existe o conceito de salaryman, que basicamente é o trabalhador de escritório típico japonês. E esse cara, ele dedica a vida inteira para a empresa. A empresa vem antes da família, antes dos amigos, antes da própria saúde. Ele tem que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, todos os dias. E os finais de semana, muitas vezes também. E eu sei que você pode estar pensando, mas pelo menos ele ganha bem, né? As pessoas que fazem essa longa jornada ganham bem. Olha, nem sempre. Na verdade, muitas vezes nem de longe. Então é aqui onde a coisa fica mais pesada. Porque você pode até entender trabalhar muito quando você está ganhando muito, não é? Quando compensa financeiramente, mas não é isso que acontece. Tem muita gente no Japão que trabalha horrores e ganha um salário que mal dá para viver. E as horas extras que eu falei para vocês lá atrás? Bom, elas muitas vezes não são pagas. E existe até uma prática super comum lá chamada Service Overtime, que é basicamente trabalhar de graça. Literalmente, a pessoa fica no escritório até tarde, trabalha nos finais de semana, leva trabalho para casa e não recebe nada mais por isso, porque é esperado, entre muitas aspas, que você faça isso pela empresa. É visto como parte do seu comprometimento. E tem uma pressão social gigante em cima disso, porque se todo mundo no seu setor fica até tarde, você não vai ser o único a ir embora no horário, você vai ser aquela pessoa que não veste a camisa, que não é um jogador da equipe. E no Japão, meu amigo, onde o coletivo é mais importante que o individual, isso é praticamente um crime social que você vai cometer. E tem muitos relatos de pessoas que vivem no Japão ou viveram no Japão, que passaram por essa etapa na vida, que muitas vezes chegavam na sua casa só para tomar banho, dormir umas 3, 4 horinhas e voltar para o trabalho todo dia durante anos. E olha, isso não é apenas pessoas normais, não é executivo, não é CEO, é gente que trabalha em loja, em restaurante, em escritório, professores, enfermeiros, todo tipo de profissão. E com o resultado disso, vocês já podem esperar que vai ter uma sobrecarga, um burnout na pessoa. E lá no Japão acontece o karoshi, que é importante a gente entender o que significa de verdade. O karoshi traduzindo, não é só trabalhar muito e ficar cansado, é quando o corpo simplesmente não aguenta mais. Pode acontecer ataques cardíacos, derrames cerebrais, falência de órgãos, tudo causado pelo estresse extremo da jornada do trabalho. E também tem outro termo que é o karojisatsu, que é quando a pessoa chega num nível de esgotamento mental e emocional tão grande por causa do trabalho que ele mesmo vai de arrasta para cima. E é uma realidade tão comum lá no Japão que existe até uma palavra específica para isso. O governo japonês reconhece oficialmente centenas de casos de karoshis no ano, mas especialistas dizem que o número real pode ser 10 vezes maior, porque muitas famílias não reportam, muitas empresas escondem e muitos casos são classificados como causas naturais, entre aspas, né? Quando na verdade foi o trabalho excessivo. E isso está acontecendo com pessoas novas, saudáveis, na faixa dos 20, 30 e poucos anos, que simplesmente caem no mercado de trabalho, no meio corporativo e não levantam mais. O coração parou, derrame e acabou. E a parte mais triste, ao olhar de uma pessoa de fora, né? Um estrangeiro, a respeito da cultura, de como funciona lá, muitas vezes a família da pessoa, a família japonesa, ainda sente vergonha de reportar, porque existe ainda um estigma, um sentimento de que a pessoa não aguentou, é porque era fraca, entre aspas, que ela deveria ter aguentado mais do que foi esperado para ela. É uma cultura que literalmente, vocês aceitando ou não, que a gente consegue interpretar isso, leva pessoas de arrasta para cima e ainda faz elas se sentirem culpadas por não conseguirem sobreviver a ela. Mas aí você pode estar se perguntando, pô, mas o governo japonês não faz nada? Bom, o governo está ciente do problema e tem tentado implementar algumas medidas para combater o karoshi. Existem leis que limitam as horas extras, por exemplo, a um máximo de 720 horas por ano. Mas, como a gente bem sabe, muitas empresas encontram formas de burlar tudo isso. E se isso já é ruim para a geração mais velha, que tem até um fenômeno
de que pessoas idosas estão querendo ir presas para ter um lugar para morar, para ter um lugar para se alimentar, porque o mercado de trabalho tá sugando demais elas, até aposentadas, elas têm que continuar trabalhando. Então, se para elas já tá ruim, para os jovens ainda tá muito pior, porque os jovens de hoje no Japão estão vendo os pais deles se acabando de trabalhar, estão vendo as gerações anteriores se destruindo, e aí eles olham para frente e pensam: é isso que me espera, trabalhar 16 horas por dia pelo resto da vida? E muitos estão dizendo: não, obrigado, eu passo para outro, dobro e passo para outro. E até está crescendo um movimento chamado Herbivory Man, que são jovens que rejeitam completamente essa cultura de trabalhar até cair. Eles preferem viver com menos, trabalhar menos, ter mais tempo para eles mesmos. Não querem namorar sério, não querem casar, não querem ter filhos, porque tudo isso na cultura tradicional japonesa significa mais responsabilidade, mais trabalho e mais pressão. E as mulheres também. Cada vez mais mulheres japonesas estão escolhendo não casar, não ter filhos, porque elas veem se elas seguirem o caminho tradicional, vão ter que fazer dupla jornada, trabalhar demais e ainda cuidar de tudo em casa, do marido, dos filhos, porque isso é culturalmente bem forte nesse aspecto. Então, os problemas não param apenas no trabalho. Essa cultura de exaustão, do karoshi e outros termos, está tendo um impacto devastador na vida pessoal dos japoneses, especialmente os jovens. E o resultado que a gente está vendo é uma crise demográfica gigantesca. O Japão, não sei se vocês sabem, mas enfrenta uma queda histórica na taxa de natalidade. Os jovens simplesmente não têm tempo, energia ou até mesmo dinheiro para se relacionar e ter filhos. E a prioridade é sobreviver no trabalho. E isso vai gerando solidão, isolamento e o futuro incerto para o país. Como a população está envelhecendo rapidamente e não há jovens suficientes para repor a força do trabalho, vai gerar um ciclo vicioso, com menos jovens trabalhando, baixa natalidade, os que trabalham têm que trabalhar ainda mais e os que têm condições não querem mais trabalhar nesse padrão e, posteriormente, uma nova crise vai ser instalada. E tudo isso é uma questão mais ampla de um país todo, das dificuldades que um país está enfrentando com o excesso de trabalho da população japonesa, que está num estado preocupante. A depressão, a ansiedade, burnout, síndrome do pânico, tudo isso em níveis altíssimos. Mas falar sobre saúde mental no Japão ainda é um tabu, tem muito estigma. Se você admite que está com problemas mentais, que está com algum certo problema, você é visto como fraco, como alguém que não está aguentando segurar as pontas. Então as pessoas sofrem em silêncio, não buscam ajuda, não falam com ninguém e vão empurrando até não aguentar mais. E quando você junta trabalho excessivo, mais pressão social, mais falta de suporte emocional e mais o estigma sobre saúde mental, dá em pessoas se perdendo completamente. E a coisa mais complicada é que mesmo o Japão sendo um dos países mais tecnológicos do mundo, tendo robôs na indústria, automação avançada, inteligência artificial, mas com toda essa tecnologia, a carga de trabalho humana continua alta. Porque não é só uma questão de produtividade na nossa visão, né, do estrangeiro, é meio que uma questão cultural de lá. Em muitos ambientes, estar presente é visto como um sinal de comprometimento, mesmo que a produtividade real não seja tão alta assim. E é aquela lógica, se eu sair antes do meu chefe, parece que eu estou menos dedicado. Então, gente, o Japão, com toda a sua beleza e tecnologia, nos mostra um lado bem complexo e, por vezes, cruel no mundo do trabalho. A imagem do país perfeito, infelizmente, esconde uma realidade de exploração e sofrimento de muitos. O karoshi não é apenas uma palavra, é uma tragédia humana que se repete milhares de vezes. E muitos países enfrentam culturas de trabalhos intensas, mas o Japão virou símbolo desse fenômeno porque lá o impacto é mais visível e documentado há décadas. E talvez a grande pergunta seja: será que os outros países, principalmente aqui no Brasil, estão caminhando na mesma direção do que o Japão? E se você chegou até aqui, comente aqui abaixo o que você acha a respeito de tudo isso que eu falei para vocês. Você acha que o Japão ainda vai conseguir mudar essa cultura nos próximos anos? E mais importante, você acha que o país onde você vive está caminhando para algo parecido? Deixa aqui nos comentários. E se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião com mais prioridade, coloque seu tema do vídeo junto com o Valeu Demais, que me ajuda muito financeiramente. E também tem outras formas que vocês podem me ajudar, tanto no Apoia-se ou lendo o QR Code que eu sempre deixo aqui nos vídeos, ou copiando e colando o Pix.
E da forma grátis, deixando seu like, que ajuda muito no engajamento, vocês não fazem ideia, comentando que também ajuda muito mesmo, e se inscrevendo no canal. No mais, sucesso para todos vocês e até a próxima.